Bom dia. Gostaríamos de continuar nossos estudos com cônicas. Novamente aqui eu vou pedir para vocês que a gente tenha mais tempo para estudar. Pouquíssimas pessoas tiraram dúvidas. Ou o assunto está sendo bom demais, ou simplesmente nós temos que ter um pouco mais de dedicação, porque é um assunto, ele não é tão difícil, mas ele é um assunto que costuma cair, né? E tem fórmulas para lembrar, tem relações para serem lembradas, e se você não praticar, dificilmente a gente vai lembrar quando realmente precisar. Então, pessoal, vamos pedir aí que vamos participar mais, vamos perguntar, vamos resolver, vamos acertar, vamos errar, mas temos que fazer, ok? Então vamos lá continuar o estudo das cônicas com hipérbole e parábola, certo? Como eu recebi pouquíssimas perguntas, pouquíssimas dúvidas sobre elipse, eu escolhi duas questões para resolver com vocês, certo? Então essas questões, a primeira delas está na página 25, é a questão 9, do Instituto Federal de Pernambuco, ok? Então essa questão, a gente vai começar aqui vendo as informações do enunciado. Só para lembrar, é fato, aqui pelo desenho, é claro que aqui nós temos uma elipse. Então vamos lá. Uma pista de corrida da Fórmula Indy tem o formato de uma elipse. Nas posições de seus focos ficam duas torres. Então, torre 1, torre 2 são os focos. Então, essa distância entre os focos é a distância focal, ou seja, 2C. Cada uma com um restaurante com vista panorâmica. Sabe-se que a maior distância entre dois pontos da pista, correspondente ao comprimento do eixo maior, é 1.800. Então, eixo maior, 2A, 1.800. Se 2A é 1.800, é fácil saber que A corresponde a 900 metros. Então, já sei o valor de A. O comprimento do eixo menor é 2/3 do comprimento do eixo maior. Então, olha, se eu tenho que 2A é 1.800, eu só preciso calcular 2/3 disso e eu vou encontrar o eixo menor. Então, aqui, sabemos que o comprimento do eixo maior é de 1.800 e que o eixo menor é de 2/3 do eixo maior e queremos descobrir o comprimento do eixo focal, ou seja, 2C. Assim temos eixo menor é igual a quê? 2/3 do eixo maior. 1.800 dividido por 3, 600. 600 vezes 2, 1.200. 1.200 dividido por 2, encontramos o valor de B. Então, pessoal, se eu já tenho um valor de A e eu tenho um valor de B, eu preciso descobrir o valor de quem? De C. Eu descubro o valor de C pela relação, que, como eu mostrei a vocês, é a aplicação do Teorema de Pitágoras, certo? Isso aqui é a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, nós iremos pegar essa relação e substituir os valores, certo? Então, vamos lá. O A eu já sei que é 900. O B eu já sei que é 600. E eu vou descobrir C. Então, olha só. Elevei ao quadrado, passei esse valor negativo e encontrei aqui 450.000. Transformo a potência em raiz e o que é que eu tenho? Olha só, pessoal. Eu tenho 4 zeros. Quando eu tiro a raiz quadrada desse valor aqui, esses quatro algarismos, sempre fica metade, ou seja, fica 2. O que é 45? 45 é 5 vezes 9, certo? Por quê? O 9 tem raiz quadrada, é 3, ou seja, ele sai da raiz. E como 5 não tem uma raiz exata,
a gente continua com raiz de 5. Então, o valor de C é 300 vezes raiz de 5. No enunciado, ele pede o valor de 2C, que é a distância focal. Ok? Cadê a distância entre as torres, ou seja, entre os focos? E também diz que use raiz de 5 como 2,24. Então, multiplico aqui, ó, ambos os lados por 2. Aqui eu tenho distância focal. E aqui eu tenho 600 raiz de 5. Raiz de 5, como é 2,24, multiplico, encontro como resposta 1.344, que corresponde à letra A. Se tiverem dúvidas sobre a resolução, perguntem, por favor. Todos têm meu WhatsApp. Questão página 26, questão 12, da Unesp de São Paulo. Quis pegar essa questão porque ela já trabalha com a excentricidade, ok? A figura mostra a representação de algumas das ruas de uma cidade, de nossa cidade. Essas ruas possuem calçada de 1,5 metro de largura, aqui as calçadas, separadas por uma pista de 7 metros de largura. Vamos admitir que, então aqui tem a pista, e ele dá 3 informações. Primeira delas, os postes de iluminação projetam sobre a rua uma área iluminada na forma de uma elipse de excentricidade 0,943. Então, já tenho a excentricidade, que é a relação, né? O centro dessa elipse encontra-se verticalmente abaixo da lâmpada, no meio da rua. Projeta de cima para baixo. O eixo menor da elipse, perpendicular à calçada, formando um ângulo de 90 graus, né? Tem exatamente a largura da rua, calçada e pista. Ou seja, o eixo menor é exatamente essa soma aqui, ó. 10, né? Se desejarmos que as elipses de luz se tangenciem nas extremidades do eixo maior, ou seja, a outra elipse ela teria que começar exatamente no final dessa. A distância em metros entre 2 postes consecutivos deverá ser aproximadamente. Então, pessoal, se daqui para aqui também é o valor de A, e aqui também é o valor de A, então essa distância será 2A. Ok? Então vamos olhar o que a gente tem. A gente tem que 2B é a soma desses valores, ou seja, 2B dá igual a 10, B é 5. E ele diz que a excentricidade é 0,943. E dessas duas informações. Por quê? Como o eixo menor da elipse mede 10, eu tenho que B é 5. Ele diz que a excentricidade, que é C sobre A, é 0,943. Ou seja, substituindo aqui os valores, vou substituir vou usar meio pelos extremos aqui, ó. Eu tenho que C é igual a 0,943 vezes A. Aí você pode dizer que com esse valor aí, o que é que eu tenho que fazer com esse valor? Desculpa. Esse valor eu tenho que substituir na relação inicial dada. Certo? Então, A eu vou manter, B eu sei que é 5, e C, olha a relação, C é 0,943 de A. Quando eu substituo o valor de C, eu vou ter A e A. Se eu tenho 2 valores de A, é claro que eu posso resolver. Prestem atenção, ó, que esse valor aqui elevado ao quadrado, 0,943 ao quadrado, já foi dada a aproximação no próprio enunciado. Então, isso é 0,889. Substituir, subtrair,
O 0,111 passa dividindo. Contrário da potência é a raiz. Raiz de 25, 5. Raiz de 0,111 também é dado no enunciado. É 0,0333. E, pessoal, o que é 0,333? É 1/3. Para que você não faça essa divisão, você colocaria que isso aqui é 1/3. O que são divisões de frações? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, no lugar de ficar 1/3, ficaria numerador 3, denominador 1. 5 vezes 3, 15. 15 é o valor de A, mas nós queremos o valor de 2A. Então, o valor de 2A, eu chego que a distância do eixo maior é 30. Ok? Então, essa foi uma revisão sobre as questões de elipse, que, como eu disse a vocês, elas são as questões que caem mais, elas aparecem com maior frequência, vestibular, Enem, tudo. As outras duas cônicas, hipérbole e parábola, nós vamos estudar elas, vamos ver as funções, mas eu não vou me prender tanto aos exemplos. Eu vou deixar que vocês tentem, porque é bem parecido, né? Principalmente as referências, as definições, é bem parecida. E qualquer dúvida, vocês deveriam perguntar. Então, vamos lá, o que é hipérbole? Como eu mostrei na aula anterior, ela é uma curva que ela é formada por um corte paralelo a dois cones ligados pelas pontas, né, pelos vértices. Então vamos lá. Hoje, com o auxílio da computação gráfica, é possível desenhar curvas diversas com bastante precisão. A hipérbole à direita da figura acima foi obtida no desenho em 3D, aqui, né? À esquerda. Então, a rotação dessa, temos a hipérbole. Há um procedimento interessante para construir uma hipérbole, utilizando régua, 2 alfinetes e um barbante, um lápis e uma cartolina. Então, com os focos da hipérbole, com o valor dos eixos, vocês podem construir. Eu tinha colocado a animação para mostrar a vocês, como na aula passada, mas eu estou com medo do vídeo ficar muito grande. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar tanto da hipérbole como da parábola junto com o material, certo? Mas eu não vou passar aqui não, senão vai ficar muito extenso. No estudo da hipérbole, vamos associar essa curva a uma equação, como a gente tinha feito anteriormente, né? O estudo de geometria analítica, ele é totalmente focado nas equações, na representação no plano cartesiano. Mesmo as questões que eu resolvi anteriormente de elipse, elas são usadas as representações do plano cartesiano, as relações, as equações, para poder ser aplicada. Então, o que é a hipérbole? É a curva plana formada por todos os pontos, tais que o módulo da diferença de suas distâncias a dois pontos fixos, ou seja, os focos, é equivalente a 2A. Então, quais são os elementos da hipérbole? Temos os focos. Como a hipérbole é ao contrário, os focos eles ficam para fora, né? Assim que eu poderia dizer. Na elipse, os focos ficam dentro da elipse. Na hipérbole, ficariam fora. Nós temos o centro, claro. Aí nós temos um eixo real e um eixo imaginário, como também a distância focal. Então, o eixo real é o eixo que eu tenho como medir quanto ele vale direitinho. Ele vai de uma hipérbole assim, de uma curva a outra. Já o eixo imaginário, que está aqui, ó, ele além de ser simétrico, ele também vai ter comprimento, mas como as curvas elas são infinitas, esse eixo aqui também é infinito. Só que a gente vai, como é que eu posso dizer? Utilizar um limite para ele. E esse limite é onde a gente vai formar esse retângulo aqui. Ó. Também a distância entre os dois focos continuou sendo 2C.
Comprimento do eixo real 2A, comprimento do eixo imaginário 2B, distância focal 2C. Note que o eixo imaginário e o real são eixos de simetria. Tanto esse eixo aqui, real, como o eixo vertical, eles são simétricos, ok? Os eixos real e imaginário são perpendiculares, normalmente formam um triângulo retângulo, o que possibilita obter uma relação métrica envolvendo A, B e C. Na hipérbole, a determinação da medida do eixo imaginário é feita com base na distância focal e na medida do eixo real. Então, é o mesmo teorema de Pitágoras, só que dessa vez a hipotenusa será C e os catetos A e B, diferente da elipse. Podemos traçar um retângulo com centro em O e lados 2A e 2B. Esse retângulo é um elemento auxiliar na construção da hipérbole, pois as retas que constituem suas diagonais são as assíntotas da hipérbole. Esse nome aí foi que eu tive problema há 2 anos, que Ana Beatriz... 2 anos? Não lembro se foi 2 ou foi 3 anos. A hipérbole, as assíntotas, são as retas que auxiliam, né? Só que ele me perguntou o que significava a palavra assíntotas, Lucas Andrade. E Ana Beatriz me ajudou, eu não sabia no tempo. Ela disse que a definição é algo que não pode ser alcançado, há de negação. Então, olha só, se essas retas elas tendem ao infinito, mas elas nunca se encontram. Quem for estudar engenharia vai estudar isso aí em cálculo, a questão do limite, ok? Então, essas retas, como eu tenho aqui um ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui eu também para outra reta, para as retas das assíntotas, eu poderia também criar as suas equações. As equações das assíntotas, que, vamos ser sinceros, não é muito cobrado, né? O ângulo θ entre as assíntotas é chamado de abertura da elipse, da hipérbole. Igual a elipse, ela pode ser mais achatada ou ela pode ser mais aberta, né? Então, isso aí também quem vai determinar é o ângulo formado pelas retas, que a gente chama de excentricidade. Ok? A equação reduzida da hipérbole com centro na origem e foco em x é essa daqui. Qual a diferença, pessoal? Temos o sinal de menos. Na elipse, a gente tem um sinal de mais, certo? Então, se ela está no eixo, deixa eu voltar, no eixo de x normal, ela tem essa equação. Se ela estiver no eixo de y, ela tem essa outra equação. O que é que muda? O y e o x, eles trocam de lugar. X e y e x. Isso é para o hipérbole que ela esteja na origem. Se ela não estiver na origem, o que é que muda? É acrescentado aqui, ó, o centro, o valor de x e o valor de y. Mesma coisa aqui. Valor de x, valor de y. A única diferença é que estão trocados. Ok? Como eu tinha dito a vocês, eu vou dar todo o conteúdo em uma aula só. Já foram 19 minutos, mas eu vou tentar ser um pouco mais rápido para falar de parábola. Por que parábola? Parábola a gente já estudou para aplicá-las às funções quadráticas, às funções do segundo grau. Só que aqui a gente não vai estudar uma função em si. A gente vai estudar apenas a curva. Então, como a gente vai estudar só a curva, a gente tem mais opções. Vocês lembram que a parábola só poderia ter concavidade para cima ou para baixo. Por que isso? Porque elas estão representando funções. Agora a gente vai estudar as parábolas também na outra orientação, na orientação do eixo x. Então, elas são parábolas? São. Elas representam funções? Não.
Então, parábola, o que é que ela tem que a gente não estudava antes? Parábola é uma curva formada por todos os pontos no plano, cuja distância a um ponto fixo, f, é igual à distância a uma reta dada D. Então, olha só, tem um vértice, aqui eu tenho A, que é um ponto na reta D, e aqui eu tenho F. Então, essa distância do foco ao vértice é a mesma distância do vértice à reta D, que é chamada de reta diretriz. Temos um eixo de simetria e temos chamado de parâmetro, que é a distância. Esse parâmetro P é a distância do foco à reta diretriz, ok? Então, como eu tinha mostrado a vocês, quando eu tinha falado para vocês, qualquer ponto da parábola está situado a uma mesma distância do foco e da geratriz. Então, por exemplo, a distância de P1 é essa mesma distância aqui, ó. A distância do foco a P2 é a mesma distância de P2 à diretriz. Do foco a P3 é a distância de P3 à diretriz. Essas distâncias sempre são as mesmas. Essa daqui é aquela primeira parábola que a gente dizia que ela tinha concavidade para cima. Vocês podem olhar, vamos agora determinar as equações das parábolas. Então, traçamos inicialmente uma parábola com vértice na origem do plano cartesiano e os focos 0 e P sobre 2. Aqui tem a reta X, né? O eixo das abscissas. Essa distância da reta até o foco é P. Então, como aqui é metade, é P sobre 2. Ó, passando aqui, nós temos a equação, né? Pela definição de parábola, temos que FP é igual a PP'. Ou seja, a distância do ponto P à reta diretriz é igual à distância do ponto P ao ponto P', que é a projeção ortogonal, cujas coordenadas são, ok? Se para lá é positivo, para cá é negativo, né? A equação reduzida da parábola com vértice na origem, com cavidade voltada para cima e foco no eixo Y, é dada por... Vocês podem olhar que isso aqui é positivo. Se é positivo, a parábola é voltada para cima, certo? Podemos considerar outros 3 casos, que é a parábola com vértice na origem e o foco para baixo. Qual é a diferença? O valor de A seria negativo, que é o que a gente já estudou antes, certo? E temos as parábolas que elas não são usadas na equação do segundo grau. Na equação eu não posso usar as parábolas. Por quê? Porque se eu passo uma linha e essa linha encontra, essa linha vertical, essa linha paralela ao eixo de Y, ela encontra o gráfico em 2 pontos, ela não é uma função. Ela é uma parábola, mas não é uma função. Qual é a diferença dessa para a anterior? Na anterior eu começava com Y. Aqui não, eu começo com X. Portanto, o gráfico está no eixo de X. Positivo, aqui, ó, para a direita. Negativo para a esquerda. Vamos ser sinceros, nós estamos estudando as equações da parábola, só que as que normalmente caem, e todos os anos caem, é as que representam funções quadráticas. Essas que representam no eixo de X, eu nunca vi ela aplicada em um Enem. Vestibular da URCA, que gosta de cobrar muito, já caiu, já vi. Mas nesse caso aqui, não. E quando elas não estão na origem do sistema, que como eu disse a vocês, eu só acrescento o X e o Y em qualquer uma das situações. Tentem fazer as atividades, qualquer dúvidas, por favor, perguntem. E tchau, uma boa aula a todos. Valeu, pessoal!